a cidade, também a região. Olá, amigo internauta que está aí navegando gcn.net.br. Estamos chegando com o GCN News desta quinta-feira. Os principais destaques do dia agora para você. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre o assunto do momento na cidade: linha com cerol. Com as férias escolares, é cada vez maior a incidência de acidentes com essas linhas, principalmente com cerol. Em menos de 24 horas, na segunda e terça-feira, 2 homens foram atingidos pelo material na rodovia Cândido Portinari. Os casos chamaram a atenção pelo perigo. Na sede do Aeroclube de Franca, a imagem de um dos aviões no local atingido por uma linha com material cortante impressionou. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram preocupados para comentar sobre as fiscalizações e cuidados com as linhas cortantes. Leandro, eu converso com o Tenente Regis Mendes, comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Franca. Tenente, qual é o trabalho da polícia em relação ao cerol? Olha, o cerol a gente sabe que nessa época das férias principalmente, é um grande problema, no nosso município e em todo o Brasil, porém a legislação ela peca um pouco. Existem duas leis estaduais no estado de São Paulo, porém não foram regulamentadas. Então, inicialmente, a Polícia Militar não tem competência para atuar no cerol. Isso preventivamente, de forma administrativa. Porém, entrando na esfera penal, quando há lesão corporal, sabemos que até o caso de morte, aí sim a PM atua. Em relação aos cuidados que os motoristas devem ter, como prevenir isso? Acidentes, antena na moto, quais são as dicas e orientações? Primeiro, não deveríamos usar as linhas cortantes, seria o primeiro passo. Na minha opinião, os grandes responsáveis são os pais. O grande público da solta-pipa são adolescentes, crianças, são jovens. Porém, são responsabilidade dos pais. Posterior, motocicletas, bicicletas com aquele fio, o protetor, a antena, para proteger. Evitar locais próximo à rua, buscar campos abertos, evitar telhados, evitar postes, enfim. Esses lugares onde tem trânsito de pessoas, pedestres e até animais, a gente tem casos de registro de ocorrências de lesões corporais. Tenente, tem a questão também da linha chilena, que é muito perigosa. Exatamente. Essa linha aí, segundo dados aí, ela corta até 4 vezes mais do que o cerol convencional feito de forma artesanal. A orientação, principalmente no período de férias, é os pais monitorar os filhos. Exatamente, porque se um filho desse provocar uma lesão, matar alguém, a responsabilidade é toda do pai. Leandro, agora nós estamos aqui na base do Corpo de Bombeiros de Franca. Eu converso com a Tenente Sandra Elaine. Tenente, em caso de acidente, qual deve ser a primeira atitude da vítima, no caso de cerol? Então, no caso desse tipo de acidente, a gente orienta para que a pessoa ligue para o 193 ou 192 do SAMU, para que seja feito um socorro rápido, porque dependendo da gravidade da lesão, ela pode ter uma perda considerável de sangue e isso pode comprometer a vida. Quem passar pelo local, o que deve fazer? Quem passar pelo local deve auxiliar no sentido de pedir o socorro, Toma cuidado às vezes, porque dependendo da gravidade, a pessoa vai querer estancar o sangue e colocar algum tipo de pano, alguma coisa que esteja contaminada, então tem que ter um cuidado em relação a isso. Agora, a questão da anteninha é fundamental para evitar esses acidentes. Sim, infelizmente nós temos uma legislação que é deficiente em relação a isso, mas eu acredito que a parte preventiva é que vai auxiliar na diminuição desses casos, principalmente a antena para os condutores de motocicletas, porque eles acabam sendo as maiores vítimas. Pela velocidade de deslocamento, o dano a lesão acaba sendo vista só depois que ela ocorre mesmo. Então, o motociclista ele acaba visualizando a linha somente depois que ele é atingido, e lesionado. Em relação também, acho que é muito importante a gente levar essa consciência para os pais. Os pais, eles têm que ter a consciência de que esse tipo de orientação é fundamental para os seus filhos. Nesse período de férias, lógico, todos nós incentivamos as práticas de brincadeiras, mas há tipos de brincadeiras que nós não podemos nem classificá-las como brincadeira, porque ele causa um risco à vida. Então, a conduta de soltar pipa, se usar esse tipo de produto, não vai ser uma brincadeira. Na verdade, vai ser uma atividade que vai estar colocando em risco a vida. Então, os pais, é muito importante que eles tenham essa consciência de orientar seus filhos e saber as companhias que eles andam, para que eles não façam esse tipo de prática. Tenente, geralmente as vítimas são atingidas na região do pescoço e tem um ferimento profundo. Ela
deve colocar algum pano, alguma coisa ali para evitar mais sangramento? Como funciona isso? Então, isso é uma atitude que ela é muito delicada, porque dependendo do que você colocar, você pode causar um tipo de infecção. Então, o que a gente reforça é a solicitação de socorro rápida. Nós temos as nossas motos também, que operam aqui em Franca. Ligar para o 193, porque o nosso deslocamento, chegando ao local, a gente tem os equipamentos que são adequados para isso, esterilizados, para que a gente possa fazer a condução até um hospital de maneira segura. Vamos falar sobre a violência urbana em Orlândia, cidade aqui da região. Dê uma olhada nessa imagem, forte, não é? Foi uma tentativa de roubo na cidade que terminou em troca de tiros e com esse bandido morto. Segundo informações da Polícia Militar, por volta de 12h10, na Avenida 7 de Setembro, houve a solicitação para atender o roubo. Quando a viatura chegou, foi recebida pelos bandidos com tiros. 3 ladrões teriam invadido o local e ameaçado os funcionários. Na troca de tiros, o bandido foi morto pelos policiais, um segundo ficou ferido e acabou socorrido, e o terceiro conseguiu fugir. Na loja em questão, que foi assaltada, a polícia apreendeu 3 armas de fogo. A gente fala sobre Franca agora, esse acidente que foi registrado na noite de quarta-feira. Um homem de 69 anos acabou morrendo, é Osvaldo Lino. Ele não resistiu aos ferimentos depois de ser atropelado por uma moto na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca à cidade de Claraval. O senhor Osvaldo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ele foi enterrado na tarde desta quinta-feira. E a mãe do vereador Josivaldo Bahia morreu na noite de ontem. A dona de casa Edilde Maria Vilas Boas, de 75 anos, já vinha apresentando problemas de saúde. Ela deixou 14 filhos. A dona de casa ficou mais de 30 dias internada entre o Hospital São Joaquim e a Santa Casa. Edilde foi sepultada na tarde de hoje no cemitério Santo Agostinho. A gente vai falar da região agora, dê uma olhada nessas imagens registradas em Ribeirão Preto. Uma briga de trânsito terminou em confusão e carros destruídos. As imagens registradas por populares foram feitas no Jardim Nova Aliança, na zona sul da cidade. A sequência mostra 2 motoristas se desentendendo e várias batidas entre eles. A Polícia Civil não registrou a ocorrência. E uma denúncia levou a Polícia Militar a prender uma arma e muita munição no Parque Progresso. Na noite de ontem, o dono da arma, um homem de 71 anos, foi parar na delegacia e pagou fiança de R$ 900 para responder em liberdade ao processo de posse irregular de arma de fogo. Já no centro da cidade, em uma das principais avenidas, olha só a novidade. Com apenas 19 anos, o casal, natural da cidade de Bom Despacho, já enfrenta as dificuldades de viver na rua. Há 2 semanas em Franca, os dois montaram acampamento na Praça João Mendes e convivem todos os dias com o perigo das ruas. Sobrevivendo com o pouco que conseguem vender e a ajuda de fiéis da igreja que frequentam, os dois afirmam que em alguns dias comem apenas pão para driblar a fome. Banho só em alguns dias. A gente só espera que imagens assim não se repitam na cidade. Outras notícias durante todo o dia no gcn.net.br. Para você um abraço e até amanhã.